Eu cumprimento os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu louvo a Deus por esta hora, por este momento, por esta oportunidade, pelo privilégio de poder estar aqui nesta noite e poder postar-me à frente desse instrumento para trazer-vos mais uma palavra de Deus. Louva a Deus por este dia de hoje. Louva a Deus pela vida. Louva a Deus pela saúde. Louva a Deus pelo pão, pela água, pelo vestir, pela segurança, pela maneira tão amorosa e carinhosa com que Ele tem me conduzido e tens me permitido chegar até aqui. Louva a Deus pela vida da minha filha, pelo meu lar, por tudo quanto Ele tem sido na nossa vida, Ele tem sido em nosso lar, por tudo quanto Ele nos tem feito. A Deus seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Queridos, amados, nesta oportunidade em que comemora-se o Dia Internacional da Mulher, onde em alguns lugares é comemorado esse dia. É verdade que uma data formada, oficializada de modo trágico, de modo cruel, terrível, na morte daquelas guerreiras, daquelas valentes mulheres que, em luta dos seus direitos, que lhe estava sendo lesado, resolveram protestar, resolveram reivindicar a liberdade dos seus direitos e que, lamentavelmente, foram reprimidas com violência e até com a morte. É uma data em que parabenizamos, felicitamos as mulheres, mas que não podemos deixar de lembrar da razão, do motivo e do porquê que este dia foi decretado internacionalmente como o Dia da Mulher. A ela, meus parabéns, meu carinho, meu respeito, meu prestígio, porque a mulher, ela tem um papel fundamental no mundo, na vida do homem, na sociedade. Eu quero nessa oportunidade trazer uma palavra do verdadeiro papel, do fundamental da mulher, que Deus assim criou. Para tanto, eu quero convidar-vos nesta noite a ler e meditar comigo no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 2, versículo 18 a seguir. Livro do Gênesis, o livro do princípio, do começo, capítulo 2, versículo 18 a seguir, que nos diz assim: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado
e às aves dos céus, e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Amém. Glória a Deus. Somente na leitura deste texto, o qual dispensa comentários, já dá-nos a entender qual o papel fundamental da mulher. Qual o propósito para o qual Deus a criou? Deus não criou o homem para que estivesse só. E Deus não criou a mulher para que esta também estivessem só. Deus tendo criado todas as coisas, Deus tendo criado tudo aquilo que seria para o benefício do homem, e trazendo a Adão, este pôs o nome a tudo que Deus criara. Mas para Adão não se havia achado uma companheira, uma auxiliadora, uma disjuntora, uma mulher que estivesse com ele ao seu lado. De tudo aquilo que Deus criou, nenhuma coisa daquela que Deus criara foi adequado para que fosse uma disjuntora para o homem. Deus então entendeu, na sua sabedoria, que ele precisava fazer algo. Porque tudo que Deus criou, ele criou macho e fêmea. Fêmea e macho. Ele não criou dois machos para viverem junto, nem duas fêmeas para viverem junto. Deus criou espécies macho e espécie fêmea, e assim os uniu, para que assim pudesse procriar a espécie. E para o homem, Deus então viu que precisava fazer algo à altura, que se adequasse ao homem. E assim Deus fez da costela do homem uma mulher, e assim trouxe a Adão, o qual lhe deu o nome de varoa. Porque diz a palavra de Deus que do varão foi ela formada, foi ela criada. E para que propósito? Para ficar só? Não. Deus a criou, a trouxe, a entregou a Adão, oficializou o casamento e deu-lhes mandamento: que fecundassem, que enchesse a terra. Este é o propósito, é a finalidade primordial para a qual Deus criou a mulher. E Deus, dando as bênçãos do casamento,
e ordenando que eles exercessem o papel para os qual foram criados. Deus assim disse, que o homem e a mulher seriam uma só pessoa, a unir-se pelo laço do matrimônio. Então o papel da mulher, ele é fundamental, ela é maravilhosa, ela é especial. Ela não foi criada por acaso, ela não foi criada para ser um objeto, ela não foi criada para ser escrava, ela não foi criada para ser dominada de maneira nenhuma. Deus criou a mulher tirando uma costela. Costela fica do lado, não fica no pé, não fica na cabeça, não fica atrás, não fica na frente, fica do lado. Dando-nos assim a entender que a mulher foi criada para andar lado a lado com o seu marido. E assim, Deus criando, e assim fundamentando este propósito da mulher para com o homem, do homem para com a mulher. É que viu Deus que tudo o que Ele criou foi maravilhoso, foi bom. Então, mulher, saiba que você tem um valor fundamental. O homem sem a mulher, ele está incompleto. A mulher sem o homem, ela está incompleta. Não quero dizer aqui com isso que você tem que correr, apressar-se para casar. Não, de forma alguma. Porque a mesma palavra de Deus também diz que se você não casa, você não peca. Mas se você casar, você também não peca. Desde que, como diz a palavra de Deus, assim permaneça, sem viver uma vida de pecado. Querido, nessa oportunidade, eu quero dar um tema a esta mensagem. Eu quero pregar aqui sobre o seguinte tema: o matrimônio, uma instituição divina entre o homem e entre uma mulher. O matrimônio, uma instituição divina entre o homem e uma mulher. Pois este, como disse, é um papel fundamental para o qual Deus criou a mulher. Foi para que o homem não tivessem só. Deus não fez o homem nem a mulher para viverem só, mas para que o homem tivesse a sua própria mulher e a mulher tivesse o seu próprio homem, sua própria esposa, seu próprio marido. E assim fazendo, e assim cumprindo, com toda certeza, as bênçãos de Deus será sobre o casamento, sobre a família, sobre os lares. Mas lamentavelmente, atualmente, e isso não vem de agora, existe um movimento feminista. E isso já vem há décadas. Isso já vem lá por volta do ano de 1980, que existe este movimento feminista mundial, que sempre lutou junto aos poderes públicos, no sentido
de a mulher libertar-se de sua posição tradicional, reivindicando para si atribuições comumente exercidas pelo homem. E em uma matéria, o pastor Billy Graham, hoje em memória, ele aconselhou em um certo momento a essas feministas que mantenham a posição que Deus lhes deu. Pastor Billy Graham, ele aconselhou a essas feministas a que elas permanecessem, que elas mantivessem na posição que Deus lhes deu. E a posição que Deus deu à mulher ao criar, e que lhe é fundamental, se assim ela fizer, é de esposas, mães e donas de casa. Este é o papel fundamental que Deus deu à mulher para que ela exercesse como mulher. Não se trata de machismo de maneira nenhuma, mas essas determinações são de Deus. Se alguém questionar e querer dizer que estamos sendo machistas em dizer e fundamentar essas três atribuições como prioridades da mulher, que questione com Deus. Porque foi o próprio Deus, aquele que criou a mulher, e entregou ao homem como a sua esposa, dando a ela esse papel, essa posição. Mas, lamentavelmente, esse movimento feminista, que há década vem lutando, reivindicando, brigando junto aos poderes públicos, pedindo que a mulher se liberte dessas atribuições a que Deus lhe atribuiu e para a qual Deus lhe criara, para que assim venham a exercer funções comumente exercidas pelo homem. O pastor Billy Graham considerou esse movimento feminista uma parcela filosófica e nefasta do permissivismo, cada vez mais acentuado em nossos dias. Foi assim que o pastor Billy Graham, na época, considerou esse movimento. A Bíblia, a palavra de Deus, ensina que a mulher tem uma incumbência muito nobre, dada por Deus. Ela encontrará mais felicidade e mais criatividade desempenhando as funções para as quais Deus a criou no princípio. Mas, lamentavelmente, a mulher vem tomando espaço, vem tendo espaço, e aquilo que parece bom, lamentavelmente, foi lamentável
para o plano de Deus no que diz respeito ao papel da mulher no lar, o papel da mulher como esposa, o papel da mulher como mãe. Em uma parte parece bom, mas tem tido os seus males, suas consequências irreparáveis, porque com isso muitas têm se insubordinado contra a posição a que Deus lhe incumbiu, revoltando-se contra seus maridos, seus esposos, e assim deixando de desempenhar o papel para o qual Deus criou a mulher no princípio. A mulher, ela tem uma missão biológica dada por Deus. E essa missão, que inclusive Deus falou lá para Adão e para Eva. E qual é a missão biológica que Deus deu à mulher? A de gerar filhos. Somente a mulher tem esta missão, tem essa capacidade de gerar filhos. Homem não gera filhos com homem. Mulher gera filhos com homem. Homem gera filhos com mulher. Mulher não gera filhos com mulher. De maneira alguma. A mulher tem esta função, este papel fundamental dado por Deus. Somente ela tem em si a estrutura, a capacidade para em seu útero, coisa que só a mulher tem, homem não tem útero. Mas a mulher tem, que Deus lhe dera, para ali ela acomodar o embrião, o feto, e assim permitir o desenvolvimento da criança até o seu 9º mês. Isso é um papel fundamental dado à mulher, isso é um privilégio. Isso é algo maravilhoso que Deus incumbiu à mulher. Essa função biológica de ser mãe, de poder gerar. E lamentavelmente nos nossos dias, com esse crescimento do movimento feminista reivindicando a mulher, o direito de exercer funções comumente ao homem, muito delas têm se negado a desempenhar esse papel, até mesmo por uma questão estética, por uma questão profissional, tem se negado a si mesmo desse privilégio de ser mãe, desse prazer de gerar, desse prazer de ter, de carregar consigo em seu útero uma criança, deixando assim de desempenhar esse papel, essa função biológica que Deus lhe incumbiu. E nisso, muitas mulheres têm perdido o prazer e o privilégio de afagar em seus braços, de amamentar em seu seio uma criança. Porque com o desejo de exercer funções comumente exercidas pelo homem, de ter direitos como homem profissional, elas têm deixado o seu papel como mulher, de ser mãe, para sair ao mercado de trabalho, competindo assim com o homem e assim trazendo sobre si, trazendo na sua vida
muitas infelicidades. A outra posição que Deus delegou à mulher, a outra missão que Deus lhe deu foi a posição romântica. A posição romântica, que é a posição de esposa. Foi a posição de esposa. A posição de dedicar com amor ao seu esposo, ao seu marido. Esta é a segunda posição a que Deus atribuiu à mulher, para a qual Deus criou a mulher. Primeira posição, biológica. Segunda posição, a romântica, a de dedicar-se com amor ao seu esposo. E ao que lamentavelmente esse movimento feminista conseguiu, com suas reivindicações, reivindicando atribuições à mulher como homem, e esse papel também tem deixado de ser desempenhado pela mulher em muitos lares, em muitas famílias, trazendo com isso milhares de divórcios, separações, brigas, mortes. Porque a mulher que era para desempenhar essa segunda posição que Deus lhe incumbiu, na busca pelos bens, por uma vida farta, suprida, no desejo de ter tudo, ela deixou a posição que Deus lhe incumbiu para poder sair a disputar com o homem no mercado de trabalho, e muitas das vezes conseguindo, aí começa a disputa dentro do lar. Aí a insubordinação, a não sujeição ao marido como cabeça, e nisso as guerras dentro do lar, dentro do casamento, dentro da família, culminando em divórcios, em separações e até, lamentavelmente, em morte. Porque a disputa que estava lá no mercado do trabalho, disputando vagas, disputando posições, chega dentro do lar, que eu ganho mais, que é meu salário, e assim começam as guerras entre marido e esposa. E lamentavelmente o fim dessas guerras não tem sido nada bom. Mas o papel da mulher, a sua posição que Deus lhe incumbiu, é de ser romântica. É a posição romântica. Louvado seja a Deus. E Deus também lhe deu uma terceira e última posição no lar, que é a posição vocacional, que foi a de ocupar o segundo
lugar na administração do lar. Deus incumbiu a responsabilidade da família, a responsabilidade do lar, o suprir as necessidades do lar ao homem, cabendo assim à mulher o segundo lugar no lar, a segunda posição no lar, a de esposa, submissa ao esposo, obediente ao esposo, não por força, não por imposição, mas por amor, reconhecendo que o marido, que o homem, foi constituído por Deus como o chefe, o cabeça da casa, o cabeça da família. E assim fazendo, as bênçãos de Deus caem de maneira abundante sobre a família, sobre o casamento, sobre o lar. Mas, lamentavelmente, no deixar de cumprir essas incumbências que Deus incumbiu a mulher, e para as quais Deus criou a mulher, é que muitas desgraças e misérias têm sobrecaído, tristemente, lamentavelmente, sobre lares, sobre famílias, destruindo casamento, destruindo famílias, destruindo lares, por causa do não reconhecer que a posição em que Deus lhe incumbiu não foi a de primeiro lugar no lar, mas a de segundo lugar. Administrando assim o lar, fazendo sempre com o conhecimento e o consentimento do seu marido, mesmo que ela venha a ganhar mais, mesmo que ela venha a ter no mercado de trabalho uma posição mais elevada, mas ela tem que entender que dentro de casa ela é a esposa. Ela ocupa dentro de casa o segundo lugar na administração do lar. Lá na empresa, lá no trabalho, ela é a chefe, ela ocupa a posição de presidente da empresa, de superior da empresa, de estar sobre todos ali. Mas ela tem que entender que quando ela bate o cartão na empresa para vir para casa, e ela entra em sua casa, ela tem que entender que ali ela ocupa a segunda posição. Em obediência por amor ao seu marido, ao seu esposo, ela se sujeita, amando, respeitando, considerando, obedecendo, e assim as bênçãos soberanas do Deus soberano caem sobre o lar, para um casamento sólido e feliz, para uma família feliz, abençoada, protegida, porque a mulher reconhece o seu papel. Mas lamentavelmente, tristemente, essa incumbência em que Deus incumbiu a mulher, a de esposa, a de mãe e a de dona de casa, tem se extinguido, e hoje em muitos lares não parece que há esposa e esposo, mas parece que há dois homens, duas mulheres, de maneira que as divergências de opiniões, o desentendimento para um consenso comum na decisão de alguma coisa que venha a beneficiar a família, o lar, o casamento, tem sido
totalmente divergente, aonde as brigas, as guerras, as separações, os divórcios têm tomado conta de forma assustadora e numa escala crescendo cada ano por causa do deixar de entender e de se sujeitar ao que Deus determinou para a mulher, ao criá-la, ao formá-la, para que ela venha desempenhar de maneira louvável, para a glória e o louvor de Deus, esse papel, essa incumbência que Deus lhe incumbiu, de gerar filhos, como mãe, sua posição romântica como esposa, e a sua posição vocacional de ocupar o segundo lugar na administração do lar como donas de casa. Esse movimento tem desgraçado muitos lares, muitas famílias. Em uma entrevista do pastor Billy Graham, hoje em memória, ele afirmou, ao entrevistar centenas de mulheres sobre a questão, ele chegou à conclusão de que a maioria esmagadora das mulheres cristãs preferem permanecer na posição para que foram criadas por Deus, desejando assim, querendo assim ser mãe, ser esposa e serem donas de casa. E hoje, como que estão as mulheres cristãs? Quando essa entrevista do pastor Billy Graham, entrevistando centenas de mulheres há décadas atrás, em volta ali em torno de 1980, e hoje, como está a opinião dessas mulheres cristãs? Será que elas estão nesse mesmo desejo de cumprir essa vontade de Deus? De submeter-se a essa vontade de Deus para a qual Deus as criou como mulher? Será que as mulheres cristãs têm esse mesmo anseio, esse mesmo desejo hoje, daquelas centenas de mulheres, como disse o pastor Billy Graham em entrevista, de que milhares delas desejavam, optavam em permanecer na posição para a qual fora criada? Hoje nós ouvimos falar em muitos divórcios no meio da igreja, em muitas brigas, desavenças, disputas dentro dos lares por questões trabalhistas, salarial, por dividir as despesas, os gastos exagerados que muitas vezes o salário não cobre. Então a mulher decide sair ao mercado de trabalho e quando consegue posição comumente exercida pelo homem e até um ganho superior a ele, acabou-se o casamento, acabou-se o amor, acabou-se a sujeição, acabou-se a obediência, acabou-se o ocupar o segundo lugar, agora quer ocupar o primeiro, acabou-se o reconhecer o marido como cabeça, ocupando o primeiro lugar, e agora coloca ele como o ocupante do segundo lugar. E nisso dá-se os divórcios e as separações,
e até de forma lamentada as agressões, em alguns casos a morte. Mas oxalá queira Deus que as mulheres cristãs ainda compreendam esse papel para o qual elas foram criadas, o qual é a vontade de Deus para a mulher, para uma vida feliz. Quanto ao papel do marido no lar, a palavra de Deus é clara, abrangendo o governo do lar, seus deveres para com Deus, para com a palavra de Deus. Esposas e filhos são deveres espirituais, materiais, sociais e morais. É o dever, é o papel do marido no lar. Essa é a função do marido. Esse é o papel do marido. Governar o lar, ser o governo do seu lar. A vontade do Criador é que o homem, a criatura mais distinguida na criação, exerça a regência do mundo. Esta é a vontade de Deus. Sempre foi a vontade do Criador, a vontade de Deus para com o homem. O homem estava só e não havia para ele uma auxiliadora. Veja bem, alguém que lhe auxiliasse, alguém que não estivesse à sua frente, não estivesse às suas costas, não estivesse debaixo dos seus pés, não estivessem sobre a sua cabeça, mas que estivesse do seu lado, lhe auxiliando. Até então o homem estava só. Não havia alguém, ninguém, que pudesse lhe auxiliar. Ser o segundo. Nada daquilo que Deus criou foi considerado suficiente para ocupar o segundo lugar com o homem. De maneira que, reconhecendo essa necessidade, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, adjuntora, que lhe seja idônea. Ser idônea significa adequada a ele, como complemento à sua personalidade, semelhante e igual a ele. Olha que coisa maravilhosa. Nem inferior, nem superior, igual ao homem. O papel da mulher é fundamental. A mulher, ela é essencial. Ela é parte desse sistema, desse fundamento. Sem ela, o fundamento está em risco, está em perigo.
Mas Deus fez a mulher para que o homem não estivesse só. Fez-lhe uma adjuntora, uma auxiliadora, que lhe fosse idônea, igual a ele, semelhante, adequada. Louvado seja Deus. O grande significado do primeiro casamento é a unidade da raça humana. Deus poderia haver criado a mulher do pó da terra, a semelhança de Adão. Mas seu propósito era promover uma relação de completa intimidade e de identificação um com o outro. Deus poderia ter criado a mulher da mesma forma, da mesma maneira que ele criou o homem, do pó da terra. Mas não. Não. Deus queria algo melhor, algo mais para ambos, para os dois. Por isso, a mulher foi feita do homem. Deus fez o homem do pó da terra, e após o homem ser feito do pó da terra, do homem Deus faz a mulher, e a mulher foi feita, criada então do homem. Para quê? O que Deus queria com isso? Deus queria com isso promover uma relação de intimidade, de completa intimidade, de identificação um com o outro. Louvado seja Deus. Motivo por que formou a mulher do próprio corpo do homem. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis 2, 24. Glória a Deus, louvado seja Deus. O casamento é mais do que um contrato civil ou uma exigência social. Segundo a Bíblia Sagrada, o casamento é uma aliança entre um homem e uma mulher. Não entre dois homens, nem entre duas mulheres, nem entre um homem e um animal, nem entre uma mulher e um animal, como se estão fazendo hoje, de forma alguma. Mas é uma aliança entre um homem macho e uma mulher fêmea. Glória a Deus. Para uma união indissolúvel, física e espiritual. O casamento não é simplesmente um ato carnal. Não. Não é simplesmente um ato físico. O casamento é também uma união espiritual, de maneira que quando se fundem, se une o homem à mulher, a mulher ao homem, torna-se indissolúvel esse ato, essa ação, essa fundição, de maneira que se torna eterno. Somente a morte, assim causando um efeito de dissolver. Pelo contrário, nada o homem pode fazer,
a não ser no que diz respeito ao corpo, ao físico, mas no que diz respeito ao lado espiritual, disse Jesus: não separe o homem, porque Deus foi quem ajuntou o homem à mulher, a mulher ao homem, pelo laço do matrimônio, pelo laço do casamento. Então o que a justiça faz é no sentido físico, mas não tem poder de separar o homem no sentido espiritual da mulher ou a mulher do homem. De maneira que a palavra de Deus é bem clara, que viver do marido, se vier a ser de outro, é adúltera. Se viver a mulher, se vier a ser de outra, é adúltero, e os adúlteros não entrarão no céu. Mas morrendo o marido, a mulher fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Morrendo a esposa, o marido fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Porque o casamento é algo indissolúvel. É uma união eterna. O casamento, ele é também espiritual. É isso que nós temos que entender. Que casamento é coisa séria. A mulher foi criada por Deus, do homem, como algo muito sério a realizar. O papel dela é fundamental, ela é especial, ela é maravilhosa. O valor dela é tanto quanto o valor do homem. A mulher não é inferior ao homem em hipótese alguma, como alguns ou alguém pode pensar. Ela pode ser frágil, no seu sentido físico, mas ela é forte, valente, corajosa, impetuosa. Glória a Deus por ter criado a mulher. Glória a Deus por esse Dia Internacional da Mulher. Que ela seja lembrada somente, não só nesse dia, mas todos os dias. Porque a mulher não é mulher somente no dia 8 de março, de todos os anos que se lembra para se comemorar. Mas a mulher continuará mulher amanhã, dia 9, dia 10, e sucessivamente, nos dias e nos meses e nos anos que advier. Ela sempre será mulher. Ela tem que ser sempre lembrada todos os dias, todos os momentos. Glória a Deus. O casamento não foi instituído para acomodar os instintos. Ao contrário, é um estado de santidade em que os cônjuges se comprometem a ser fiéis reciprocamente, na felicidade e na adversidade, até a morte. Isso é o que é também o casamento. Além de ser uma união indissolúvel, além de ser um ato, uma união em que duas pessoas, um homem e uma mulher e um homem, se unem pelos laços do matrimônio, deixando de ser duas carnes, duas pessoas, e fundindo-se uma a outra para ser uma só, fisicamente e espiritualmente. O casamento é também para acomodar um ao outro reciprocamente. E nesse estado de santidade em que eles se submetem pelo laço do casamento, uma união santa, contraída com o casamento, eles se submetem e se comprometem a ser fiel reciprocamente, na felicidade e na adversidade, até a morte. Coisa que não acontece mais hoje. Parece que não há mais amor. Parece que casamento hoje é mais fazer o pé de meia, é garantir o futuro. Parece que quando se junta, se unem
pelos laços do matrimônio, parece que a visão, a ótica, não é o amor mútuo, mas sim os bens materiais, a garantia do amanhã, a garantia do futuro, o fazer a poupança para o futuro. Parece que não há mais amor. Quando a mulher chega ao homem, ela olha primeiro o que tem. O homem olha o que a mulher tem e vice-versa. Mas não é assim o casamento. O casamento é para ser fiel um ao outro, mesmo nas adversidades, mesmo na dor, na doença, no envelhecer. Hoje estão trocando as velhas pelas novas, os velhos pelos novos. E isso até no meio cristão, até no meio evangélico. Perder a vergonha, perder o temor diante de Deus. E nós vemos vastos e inúmeros divórcios no meio cristão, de maneira assustadora, que supera aos que não são crentes, aonde já não olha mais para a mulher, não olha mais para o marido como olhava quando ele era moço, mas chegou a velhice, chegou a mudança no corpo pela vinda dos filhos. Então começa a olhar para outra mulher, para outro homem. Faltou a fidelidade, acabou aquele comprometimento de ser fiel reciprocamente um ao outro, na felicidade e na adversidade. É lamentável. Essa fidelidade moral é indispensável à santidade cristã. Não pode faltar a fidelidade moral. Em 1 aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 16, nós lemos: serão dois numa só carne. Veja só, serão dois, homem e mulher, mulher e homem, em uma só carne. Funde-se um ao outro, deixando de ser duas pessoas, mas tornando-se uma só em tudo, dividindo a felicidade e as adversidades, em uma fidelidade recíproca. Mas lamentavelmente tem faltado a fidelidade moral. Portanto, é absolutamente necessária a fidelidade conjugal, não só para a felicidade do casal, mas para cumprir a vontade de Deus. Os nobres propósitos do casamento são a comunhão, a fraternidade e a reciprocidade de um para com o outro ou vice-versa. Glória a Deus, glória a Jesus. Jesus aceitou o convite para assistir a umas bodas em Caná da Galileia, dando assim o seu apoio a essa instituição honrosa. O casamento é algo que Deus instituiu, que Deus constituiu, e é honroso. É uma honra para o homem receber a sua mulher. É uma honra para a mulher ter o seu marido. Isso é uma instituição do céu, da vontade de Deus, do soberano,
que viu o homem, após ele criar tudo, e ver que tudo tinha o seu parceiro, sua parceira, mas o homem não, ele estava só ali. E Deus então faz a mulher, cria a mulher do homem e lhe entrega para que fosse a sua auxiliadora, para que estivesse ao seu lado de maneira maravilhosa. Então é uma instituição honrosa o casamento. E Jesus foi ao casamento. Ele apoiou essa instituição instituída por Deus. Não somente assistiu ao casamento, mas também salvou os noivos de um vexame ao transformar água em vinho, garantindo assim a continuação da alegria reinante no ambiente festivo. Acabar o vinho em uma festa era algo que envergonhava os noivos e a família. E naquele casamento acabou-se o vinho. Não foi o suficiente. Acabou o vinho, acabou a alegria. Acabou a alegria, aí é desgraça total. Tem que ter alegria. E o vinho representa a alegria. Mas Jesus estava lá. E tomando conhecimento, de forma maravilhosa, sobrenatural, ele transforma a água em vinho, salvando ali aqueles noivos de uma vergonha, de um vexame, que jamais seria esquecido. Quando os fariseus, certa vez, interrogaram a Jesus com respeito ao divórcio, tão conhecido, Marcos 10, 2 a 12, Jesus explicitamente frisou que o casamento não deve ser desfeito por qualquer motivo, como seja, um dos cônjuges achou alguém de quem agora gosta mais, ou por desentendimento, ou por um deles estar mais velho que o outro. Não! Antigamente fazia isso. Quando questionaram Jesus sobre isso, Jesus condenou, repreendeu, estabeleceu condições, salvaguardando assim a integridade e a honra da mulher, que estava sendo tão desonrada, tão desvalorizada. Jesus veio e valorizou a mulher, colocou ela numa condição de igualdade com o homem, estabelecendo o quê? Ele não é dono dela, não é senhor dela, ela não é escrava. Deus não fez a mulher para ser escrava, para viver debaixo dos pés, para viver atrás, não! Deus criou a mulher com um papel fundamental de estar ao lado do seu marido, auxiliando. Jesus condenou repudiar a mulher por qualquer motivo. Jesus condenou. E hoje é o que nós vemos no meio cristão. Se troca de mulher como se troca de roupa. Se troca de mulher como se troca de carro. Está tão fácil trocar de carro hoje, que se você quiser, você troca de carro todo mês. Pela tamanha facilidade que está de se comprar um carro.
Você vai numa agência sem dinheiro, você sai com um carro. Você vai numa agência com R$1.000 de entrada, você sai com um carro zero. Assim estão trocando de mulher. Como se troca de carro? Mas Deus condena. Deus abomina. Casamento é algo indissolúvel. Não é só uma união física, é também uma união espiritual. Moisés, Jesus disse ainda que o casamento é para toda a vida presente. O casamento é para toda a vida presente. Moisés permitiu o divórcio devido à dureza dos corações impenitente pelo efeito do pecado, mas nunca foi a vontade de Deus. Deus não instituiu o divórcio de maneira nenhuma. Deus não originou o divórcio. Deus não deu origem ao divórcio. Deus deu origem ao casamento. A união de um homem e de uma mulher e de um homem pelos laços do matrimônio, do casamento. Deus não é o originador do divórcio, é o diabo. O diabo originou o divórcio. Deus instituiu o casamento e o diabo o divórcio. A palavra de Deus condena piamente o divórcio. Louvado seja Deus. Assim nós temos que entender que o divórcio não foi originado por Deus, como foi o casamento. Além do mais, o matrimônio feito segundo a palavra de Deus, isto é, no Senhor, 1 Coríntios 7,39, é uma figura da união mística entre Cristo e sua igreja. Efésios 5, 23 a 32. Ora, entre Cristo e sua igreja a união é eterna, não havendo nem figura nem lugar para o divórcio. Quanto ao casamento, Jesus afirmou desde o princípio da criação: Deus os fez homem e mulher. Ora, se Deus fez apenas uma Eva para Adão, isto logicamente implica a monogamia. Pois aquele que fez o extraordinário milagre de transformar uma costela do homem original em uma mulher para sua companheira, naturalmente poderia, se fosse este o seu propósito, usar outro recurso e formar outras mulheres para ele. No entanto, ele mesmo, por seu Espírito, estabeleceu o princípio eterno: deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá não a outro homem, não, mas se unirá à sua mulher. Mulher não é homem, homem não é mulher. A palavra de Deus é bem explícita. E se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Efésios 5, 21 a 23. Paulo estabelece as normas para o lar cristão.
A família é a unidade básica da sociedade humana. As modas mundanas, as culturas e civilizações sofrem transformações, mas a família permanece a mesma. Vou repetir o que falei. As culturas e civilizações sofrem transformações, mas a família permanece a mesma. Família é constituída por um homem e por uma mulher, por uma mulher e por um homem. A cultura muda, a civilização muda, mas a família permanece como modelo, como base. Um homem e uma mulher e um homem. Nunca dois homens constituem família, nunca duas mulheres constituem família. Somente um homem e uma mulher constituem família. Glória a Deus. Isso jamais vai mudar. Muda a cultura, muda a civilização, mas a família permanece a mesma para sempre. Porque Deus foi quem estabeleceu, foi Deus quem disse que a família ela é constituída pela união dos laços matrimônio entre um homem e entre uma mulher, entre uma mulher e entre um homem. Glória a Deus. Ela é um instrumento mais adequado à transmissão dos ideais e práticas cristãs de uma geração a outra. O lar cristão é um lugar onde o amor é compartilhado e as responsabilidades são assumidas equitativamente. O marido é um amoroso chefe e a mulher é a assistente auxiliadora, cordata e obediente, do mesmo modo que a igreja é submissa a Cristo. Efésios 5, 24. Glória a Deus. Essa obediência que a Bíblia ensina só será possível pela habitação do Espírito Santo na mulher. Enquanto a esposa se submete à liderança do marido na direção do lar, ele, por sua vez, trata cuidadosamente, tendo sempre o amor como base. Glória a Deus pelas mulheres. Bendito seja Deus por criar a mulher. Aleluia. Efésios 5, 25 a 28. As Escrituras dão ao homem a liderança do lar, mas não fazem superior à sua mulher. Eles são iguais, são uma só carne. Veja que coisa maravilhosa, veja que coisa fácil de se compreender. Uma só carne. Não há duas carnes dentro do lar. Duas pessoas diferentes se unem pelos laços do matrimônio, fundem-se uma a outra, tornando uma só peça, uma só carne dentro de casa. Mas sempre a mulher reconhecendo que a liderança do lar é do marido, que ela ocupa o segundo lugar. Aí o lar é abençoado, a família é abençoada, o casamento é abençoado, é blindado, é protegido, e as bênçãos de Deus caem sobre esta casa, de maneira a alcançá-los de uma forma maravilhosa. Glória a Deus. O exemplo de amor que Paulo evoca aqui é o amor com que Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5, 25. Creio que
que nenhum problema haveria nos lares se houvesse esse amor, que leva ao próprio sacrifício, um em favor do outro, isto em reciprocidade. Mas lamentavelmente isso não ocorre. Acabou o dinheiro, acabou o amor. Veio as adversidades, acabou o amor. Veio a doença, acabou o amor. Veio a crise, acabou o amor. Já não tem mais o dinheiro para comprar aquelas belas roupas, acabou o amor. Já não come mais tão bem quanto comia antes, acabou o amor. Mas não é para ser assim, não é a vontade de Deus. Não. A vontade de Deus é que um se dê em favor do outro. Um está doente, o outro cuida. Um está desempregado, o outro trabalha. Se assim for necessário, ver essa necessidade, esse desejo da mulher. Mas sempre entendendo que a obrigação é do homem. O dever de trabalhar é do homem. Mas se houver essa reciprocidade também, entender e compreender, e um dá-se em favor do outro, para que assim, como Cristo se deu em favor da igreja, assim possa dar em favor um do outro. Em Efésios 6, 1 a 4, Paulo nos instrui a serem obedientes aos pais em relação aos filhos. E isso no Senhor. Porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Efésios 6, 1 a 3, Êxodo 20, versículo 12. Não é difícil conseguir esse respeito, essa honra, quando criamos os filhos com amor, firmeza, sem ameaça e com muita oração. Muitas vezes acontece haver desrespeito aos pais porque também faltou disciplina e ensino na infância. Paulo recomenda duas maneiras ideais para conseguir dos filhos a honra e o respeito. Primeiro, vós, pai, não provoquei a ira a vossos filhos. Efésios 6,4. O prazeroso respeito do filho não é conseguido por abuso de autoridade, nem por maus tratos a eles por parte dos pais. Há pais tão absurdos que chegam a aleijar, cegar, queimar, escravizar e até matar os próprios filhos. Tais coisas são diabólicas. A disciplina deve ser aplicada na infância com entendimento, de acordo com os ensinos da palavra de Deus. Provérbio 22, versículo 6. Segundo, criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Efésios 6,4. Os pais que mantêm comunhão constante com Deus aprendem no trato diuturno com Ele a aplicar a necessária disciplina amorosa a seus filhos. Deus nos ajude a tornar nossos lares no recanto do paraíso, onde nossos filhos sintam saudade quando deles se ausentarem. Isto se consegue pelo amor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Que Deus nos dê essa graça de entendermos o valor da mulher, de compreender o papel fundamental dela, ocupando o segundo lugar na administração do lar, e que isso não faz inferior, nem superior, mas se coloca num nível de igualdade com o homem, reconhecendo sempre o homem como
ocuparam o primeiro lugar. Queridos, amados, que Deus possa nos dar essa graça de entender e de valorizar as mulheres. Todo dia é dia delas. Todo instante, todo momento. Que as mulheres sejam respeitadas, valorizadas, reconhecidas, amadas, de uma maneira especial. E isso não me refiro à tua esposa, à minha esposa, não. Ou a esposa daquele que vem assim a adquirir. Mas eu refiro-me à mulher como um todo, de uma maneira geral, universal. Ela tem que ser respeitada e considerada, não como um objeto ou como uma coisa inferior, não. Deus não fez a mulher para ser inferior nem superior. Ele fez a mulher de um modo igual ao homem, para estar ao seu lado, para estar com ele. Valoriza a tua mulher, a tua esposa, valoriza as mulheres. E que Deus assim possa nos abençoar. E parabéns às mulheres. Que Deus abençoe todas as mulheres sobre a face da terra. Aquelas que aí estão e aquelas que vão nascer. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.